Universal Cast. Olha aí, temos um podcast. 2 pila. Harlem aqui autoriza fazer cortes do Lasanha Cast. Meu bonitão, só porque você perguntou, eu tinha na minha cabeça de não fazer corte, tá, do Lasanha Cast, ou eu mesmo fazer. Mas já que você veio aqui gentilmente ainda ofereceu 2 pila, salva esse trechinho do vídeo legalmente pra se eu processar você depois. Mas pode sim, mano, pode sim. Obrigado aí. Pode pá. Quer dizer, pode pá é outro podcast, mas está autorizado a fazer cortes do Carro com Tudo. Ah lá. Corre atrás do seu objetivo, tá bom? Papo de coach. Um texto, uma foto. Mas era disruptivo, porque você começava a ter coisas que você, mesmo que fosse só texto e uma foto, um gif de... Você parava e falava, eu vivo no futuro. Exatamente. Nossa. Eu lembro quando tem um amigo meu que o irmão dele foi beta user da Embratel. Foram 1000 beta users, foram 1000 caras que ganharam acesso antes de todo mundo para teste. E nós fomos na casa dele, a gente entrou no site da Disney. Eu entrei na Disney. Olha. Da casa do Júlio, tô dentro da Disney, do Discada, computador da conexão Disney. discada, Terrível e tal. E o Mas mundo era uma inteiro coisa. pode acessar, você pode acessar do mundo todo. Só que Já nessa tinha época... Playboy na online naquela época? Tinha, mas o computador era muito grande, não dava para levar para lugar nenhum. Nessa mesma época, alguns anos antes, né, poucos anos antes, veio o celular, né? Que já foi uma coisa louca, né? Em 94 tinha celular e tal. Então você celular, tem o celular, galera, não é o smartphone, não, é celular, isso aqui, ligar, ó. telefone. Isso, Era isso aí. Alô. Né? Daí você ligava 2 vezes para Aliás, falar. a Doge não tem nenhum, sem querer te cortar, mas já te cortando, Doge não tem nenhum com telefone dentro? São muito antigos pra isso, né? Isso é coisa dos anos 80, né? Não, eu não tenho nenhum aqui e tal. E carro americano, carro nacional nunca teve. Mas tem umas, no Brasil tem umas BMW. Os Imperial dos anos Mas é 80, tudo no começo importado. dos anos 80 já tinha telefone embutido Telefone no carro. fixo no carro. Caraca. Bom, né? mas agora você me falou uma coisa legal. Então, eu queria saber um pouco mais sobre o Badolato, para depois bom. entrar mais. Eu acho que não tem como contar a tua história sem entrar nos carros, mas com essa infância aí que você tem tão boas lembranças, como é que era? Como que era a configuração da tua família? Onde é que você viveu? Que coisas boas Bom, vieram eu sou paulistano, né? E eu vim de uma família de classe média, né? Que as coisas nunca faltaram, mas nunca sobraram, né? E ao longo da minha vida, meu pai foi se desenvolvendo profissionalmente. Meu pai veio de uma família super simples. Meu pai foi office boy do Altas Bestos, que faz a bateria Zeliar, né? Nossa. Com 14 anos de idade e tal. Então, meu pai foi se desenvolvendo... Teu pai paulista ou... Paulistano. Meu pai e minha mãe paulistanos. E assim, ao longo da minha vida, meu pai foi se desenvolvendo financeiramente. As coisas foram melhorando ao longo do tempo. Tanto que eu tenho um irmão de 11 anos, né, que já pegou uma realidade diferente. A gente já tinha mudado para uma casa maior quando ele era pequenininho. Eu tenho um irmão de 11 anos. De 11 anos a menos do que eu. Ah, tá. 11 anos menos do que eu. Então Gorda. já pegou uma situação um pouco diferente. E tal. E assim, então a gente era uma família de classe média, eu estava num colégio muito bom de São Paulo e tal. Mas a gente morava em São Caetano, né? O meu avô, pai da minha mãe, tinha feito uma casa para eles morarem, emprestou uma casa lá do lado da casa deles. E eu morava muito perto da fábrica da GM, numa paralelinha da Avenida Goiás, né? Walking distance para criança da fábrica da GM. Criança assim, com 10, 11 anos, né? Batia a perna, não de 5, 6, mas 10, 11 anos. Eu passava muito na frente da GM. Mas você começou, passava porque era teu caminho, não é? Não, Ou você passava pra inicialmente dar uma era o meu olhada? caminho, mas eu passava para dar uma olhada. Eu gostava, olha aí. eu tenho lembranças de procurar no pátio, na saída lá da GM, os Opalas com as faixas pretas no capô, que eram os SS, né? só. Eu lembro que eu levava... E São Caetano, naquela época, respirava muito automóvel, né? A GM era muito importante, era a única fábrica... Não, já tinha fábrica lá de São José dos Campos, mas era mega importante para a cidade e tal. Muita gente trabalhava na GM, minha mãe tinha 2 primos de primeiro grau que trabalhavam na GM, outro trabalhava na GM e tal. Eu jogava bola no quintal da minha casa e eu escutava as sirenes da GM dando 6 horas, troca de turno e tal. Então, eu vivi nesse ambiente de automóvel, né? Você estava muito próximo. Eu estava muito próximo de tudo isso. Tropeçava, caía no SS. E Mas o teu a pai... minha mãe me levava a buscar levar a roupa no tintureiro. E do lado do tintureiro tinha um cara que tinha um Opala SS4, 1975, tigrado, num verde samambaia que eu nunca vi outro.
E eu tinha 9 anos, 10 anos, ia levar as coisas, aí parava para ficar olhando o carro do cara. Ele tinha um Fusquinha vermelho cereja e o Opala verde, né? Então tinha esse negócio já por carro desde muito pequeno, principalmente carros diferentes, né? Como o carro daquela A doencinha já vinha de cedo. Já vinha. Mas e o teu pai, ele teve carros assim que você... Ou não, ele nunca ligou muito para carro? Não, meu pai sempre gostou do carro dele. O carro que ele tem na época, ele sempre gostou, ele sempre teve vontade de ter um segundo carro. Mas nunca uma coleção, tal. Sim, nunca foi, mas ele não era assim um cara apaixonado por carro. Não, ele um cara que gostava de ter um carro, tal, não sei o quê. Tem um carro bacana. Mas eu morava, eu acho que explica um pouco mais a história. Eu morava numa casa, pulava, tinha a casa do meu vizinho, esse meu vizinho, o pessoal que tinha os carros legais, tal, eles eram dono de uma aviação, uma empresa de ônibus lá no ABC, tal, então eles sempre tinham os carros bacanas, tal. E depois morava meu avô e minha avó. E meu avô e minha avó, a minha mãe, irmã mais velha, com 3 irmãos mais novos. E esses 3 irmãos da minha mãe, os meus 3 tios, os caras absolutamente loucos por automóvel. Né? Então eu vivia muito naquilo. Eu tenho lembranças do meu tio Paulo, que é o mais novo dos 3, fazendo funilaria. Fogaça agora vai até arrepiar. Fazendo funilaria no GTX azul Le Mans, que ele tinha herdado do meu tio Alberto, que era o meu tio do meio. Com contact e spray color gin. Então ele pegava os podres, tirava, botava o contact e metia o color gin naquela parte preta embaixo, na caixa de ar, né? Aquela preta fosca. E eu tenho lembranças disso. Tal. Faça você mesmo. Por isso que o Badola hoje gosta de ele mesmo fazer. Não, calma. Mas então já tinha ali um lado da família que... Cara, quando eu aprendi a ler, eu lia 2 coisas. Eu gostava de ler Tio Patinhas e 4 rodas, né? Então eu aprendi a ler muito rápido. E eu gostava daqueles testes das 4 rodas que tinha os quadradinhos com as bolinhas, sabe? O Alfa Romeo, nota 7 em coisa. Sim, mas pra você poder fazer um comparativo, sedã, né? Fazer o comparativo, esse carro. Cara, eu adorava isso com 7 anos de idade e tal. E aí um pouco mais pra frente, aí tem uma coisa que eu achei importante também. Na minha infância mais antiga, os Dodges eram carros eram muito objeto de aspiração das pessoas, né? Era de maior poder aquisitivo, eram carros muito caros, né? E tinha pouco rodando também. Né? Mais ou menos, né? Era um carro que você via na rua, um aqui, outro ali, tá? Aqui. Aí vinha 73 Fuscas, aí outro ali. Aí você via uns... Não, mas diga assim, pra realidade de quem estava em São Paulo, porque, né? Sim. Apesar que a Chrysler tinha uma rede de concessionários com bastante capilaridade, tinha carro tudo quanto é lugar, mas com pouca quantidade, né? Então a gente viu aqueles carros quando eles estavam no topo da cadeia alimentar. E aí, muito pouco tempo depois, a gente viu esses mesmos carros abandonados, largados na rua, e a gente ouvia as histórias. Trocou por uma gaiola com passarinho, sem passarinho, com passarinho tinha que vir 2, por um 3 em 1, por uma bicicleta. Tem uma história de um colega nosso, Jonatas, que ele conta que ele morava numa rua que um vizinho tinha um Dodge, de repente ele ficou parado um tempo e o cara falou pra molecada, vocês querem levar esse carro? Leva ele, dá um jeito, dá um fim aí. Coisa mais comum nos anos 80. Você tem algum aqui que você quer que leve? Não, acho que ainda não. Hoje não. Beleza, não, só para... Cara, mas e aí nessa tenra idade, você já tinha já também entrou nessa onda de, os Dodges são o que há de melhor? Claro, eu sempre tive bom gosto. Caraca, humildade. Não, mas assim, tem 2 coisas bem legais para falar disso, né? Primeiro, assim, eu queria muito um Dodge quando eu tirasse carta, mas, sei lá, com 9, 10 anos, ter carta é um futuro muito distante. Uma vida. Né? É o dobro da sua idade, é o que você viveu, viver de novo, né? E assim, eu tinha uma angústia de pensar, será que vai sobrar algum para mim quando eu tiver 18 anos? Tá aí o trauma, tá aí explicado o trauma. Cara, não é bem o trauma, mas eu entendo de onde vem a ânsia de trazer os carros de volta, sabe? Assim, tipo, esses carros estão acabando, alguém precisa fazer alguma coisa, são maravilhosos. Resolvemos o seu problema em meia hora.